Ontem o presidente Lula recebeu em Brasília o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que está em visita oficial ao Brasil. Eles falaram sobre diversos assuntos, como o conflito em Israel, falaram sobre a perspectiva ainda de um acordo entre União Europeia e Mercosul, mas falaram sobretudo, especialmente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a eleição na Venezuela. Fez uma comparação muito polêmica entre o que ele passou em 2018 e o que a oposição passa sob a ditadura venezuelana. O André Anelli vai contar pra gente. O presidente Lula declarou que o Brasil e a Espanha enfrentam extremismo, discurso de ódio e notícias falsas. Ele defendeu também que é preciso unir os democratas do mundo para combater esses fenômenos e que os dois países vão cooperar para procurar soluções de combate à disseminação de notícias falsas. Essas declarações foram dadas após a reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Espanha e Brasil são duas grandes democracias que enfrentam o extremismo, a negação da política e o discurso de ódio, alimentado por notícias falsas. Nossa experiência no enfrentamento da extrema-direita, que atua coordenada de forma internacional, nos ensina que é preciso unir todos os democratas do mundo. Nessa mesma ocasião, Lula comentou a respeito das eleições na Venezuela que devem acontecer no dia 28 de julho. O ditador venezuelano Nicolás Maduro vai concorrer à reeleição na disputa em que a principal oposicionista dele, Maria Corina Machado, foi impedida pela justiça local de se candidatar. Lula foi perguntado sobre a possibilidade de o país vizinho conduzir eleições justas. Na resposta, ele disse que, quando foi impedido de se candidatar em 2018, não ficou chorando e indicou um substituto, no caso, Fernando Haddad. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Em resposta a essas declarações, Maria Corina fez uma postagem nas redes sociais em que marcou o presidente Lula. Ela perguntou se Lula falou em choro por conta do fato dela ser mulher. E disse ainda que está lutando pelo direito de ser votada em eleições livres para que Maduro seja derrotado. Apesar de todas essas polêmicas, o principal assunto que o presidente Lula debateu com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, foi o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Lula disse que a finalização do acerto não depende necessariamente da França, que é contra a medida. Lula defendeu que o acordo é fundamental para os dois blocos econômicos. A União Europeia precisa desse acordo. E o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Nós chegamos a uma situação que nós precisamos, politicamente, economicamente e geograficamente, fazer esse acordo. Nós vamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Por isso eu estou otimista. E ainda como parte da extensa pauta entre Lula e Pedro Sánchez, os dois também debateram o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na ocasião, Lula voltou a chamar a conduta militar judaica de genocídio. O primeiro-ministro da Espanha foi perguntado se concorda com a posição de Lula e respondeu que reconhece o direito de Israel de se defender de um ataque terrorista, mas que é importante respeitar o direito internacional. Pedro Sánchez disse que, após 30 mil mortes na região, há dúvidas razoáveis de que Israel esteja cumprindo o direito internacional humanitário. De Brasília, André Anelli.
Bom, nós ouvimos aí na reportagem do André Anelli o trecho em que o presidente da República recomenda à oposição na Venezuela que pare de chorar e indique alguém para disputar a eleição no dia 28 de julho contra o ditador Nicolás Maduro. Lembrando que a líder da oposição foi cassada quando era deputada e está impedida de ocupar cargo público por supostamente conspirar contra a ditadura. Bom, a Dora Kramer vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa declaração do presidente Lula, sobre as declarações dele a respeito da Venezuela e outros assuntos internacionais também. Vamos saber o que é que a Dora pensa a respeito do assunto. Quando o assunto é Venezuela e Nicolás Maduro, o presidente Lula nunca fica bem na foto. E sabe por quê, Lívia e Rafael? Porque o presidente Lula é o único presidente de país democrático que defende o Maduro. E ontem, vejam, ele pediu, falando sobre as eleições marcadas para o 28 de julho e diante das desconfianças, se a eleição teria lisura suficiente, ele pediu uma presunção de inocência para Maduro, que de inocente não tem nada. O risco que o presidente Lula está correndo é de, perante o mundo, ele aparecer como avalista de uma farsa, que é o nome que se dá a eleições controladas por uma ditadura. A gente segue falando sobre essas declarações de Lula após o encontro com Pedro Sánchez, premier da Espanha ontem, agora com o professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius Freitas. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã, um bom dia. Bom dia, um prazer conversar com vocês hoje. Prazer é nosso. Professor, eu quero te ouvir a respeito dessas declarações de Lula sobre as eleições na Venezuela marcadas para o final de julho. Fica claro para a gente que há uma fé muito grande do governo brasileiro. Vou falar do presidente Lula, não vou generalizar. Do presidente Lula de que essas eleições realmente vão acontecer, vão ter todo esse aparato de observadores internacionais para garantir que sejam eleições limpas. Essas sinalizações pró-ditador Nicolás Maduro, essa talvez crítica de Lula em relação à oposição lá na Venezuela, fazendo uma comparação a Jair Bolsonaro aqui no Brasil, isso prejudica a imagem do Brasil para o mundo, como acredita, por exemplo, a Dora Kramer? Veja, a lisura no processo venezuelano é complexa e a gente já sabe disso há muito tempo com relação àquilo que acontece na Venezuela. Obviamente que ao longo da história, a oposição venezuelana também nunca deixou muito a desejar em algumas posições que foram adotadas no passado, deixando de participar em pleitos eleitorais que favoreceram aí até o próprio Chávez a estabelecer esta falsa democracia em que se vive dentro da Venezuela. Agora, nós tivemos no governo anterior uma participação internacional reconhecidamente com a participação de inúmeros países, deslegitimando o governo de Nicolás Maduro. Então o Brasil, com o presidente Lula, deu um passo atrás nessa situação, talvez acreditando ingenuamente que isso fosse reverter a situação na Venezuela, o que não aconteceu. O problema todo travou um pouquinho a internet do professor. Será que já destravou? Venezuela? Professor, desculpe interromper, que tinha travado levemente a internet do senhor, mas acho que a gente conseguiu restabelecer o contato. Foi agora, exatamente agora que travou. Então, perfeito. Ao revalidar... Pode seguir, professor, pode seguir que estamos ouvindo. Posso seguir, perdão. Então, ao revalidar os argumentos de Maduro, Lula se coloca numa situação difícil, porque nós temos aí o globo inteiro, né, uma grande quantidade de países reconhecendo que você já não tem mais a legitimidade no governo venezuelano. Então, por mais que Maduro diga que vai ter olheiros do mundo inteiro observando, o que nós notamos, e que a gente já viu isso, é de que, de fato, ele não tem mais a legitimidade para a continuidade no poder. Então, esse é o grande desafio que o Brasil enfrenta.
O Brasil está legitimando um governo que já se tornou ilegítimo há muito tempo. E talvez este seja o grande erro do presidente Lula, e isso faz com que a imagem do Brasil saia deteriorada. Afinal, nós estamos dando a visibilidade e o benefício da dúvida para um governo que já falhou inúmeras vezes na questão da democracia. Professor, isso coloca em risco ou dificulta a ascensão do Brasil a essa condição de líder global, como pretendia fazer no início do mandato o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor acha que ele se deixou, de alguma maneira, contaminar pela ideologia nessa pretensão de colocar o Brasil num posto da diplomacia que nós não tínhamos atingido até então, para além da liderança regional, que é natural devido à nossa riqueza, ao nosso tamanho? O Brasil é naturalmente um líder mundial em razão do seu tamanho da sua economia. E se espera isso do Brasil, Rafael, isso é muito importante enfatizar. A comunidade internacional espera que o Brasil corresponda ao seu peso, tanto econômico como seu peso territorial. E isso é importante que qualquer governante no Brasil tenha muito claro. O problema é que, muitas vezes, por associações ideológicas, as lideranças apequenam o país dentro do cenário internacional. E esse é um grave erro que muitas vezes a gente vê cometidos não somente neste governo, mas em governos anteriores. Agora, o fato é de que ao validar um regime que tem sido deslegitimado e não tem a legitimidade desde a época de Hugo Chávez, nós nos colocamos numa situação um pouco mais difícil, porque estamos validando alguém que não deveria mais estar governando o país na forma que tem feito, justamente com as consequências que nós observamos. Então, eu me lembro claramente que o Brasil cresceu no seu relacionamento bilateral com a Venezuela justamente porque o Álvaro Uribe, quando era presidente da Colômbia, não queria mais fazer comércio com a Venezuela e nem o Chávez queria fazer com o Uribe, e por aí surgiu uma relação comercial que inicialmente foi positiva, mas que se provou extremamente ruim para o Brasil e principalmente maculou, e aqui é importante de enfatizar isso, maculou a imagem do governo brasileiro justamente com a população venezuelana, porque nós estávamos legitimando um regime que tem causado e criado um sistema de opressão política e econômica no país. Então, o presidente Lula, quando pretende alçar voos maiores na ordem internacional, é claro que precisa ter claro de que algumas manifestações de apoio não lhe favorecem a construção dessa imagem, e também é importante relembrar aqui que este tipo de situação não favorece as pretensões que o Brasil pretenda ter em outras áreas de influência internacional. Agora, infelizmente, existe hipocrisia nas relações internacionais. Você vê que os Estados Unidos, os mesmos Estados Unidos, que por um lado condenam a Venezuela, por outro buscam fazer negócios na questão do petróleo, justamente por causa dos interesses do governo Biden em determinadas situações. Mas a autoridade moral que um país precisa ter, no sentido de exercer uma influência internacional maior, claramente é deteriorada por esse tipo de posição quando a gente valida regimes que já são considerados pela própria população e diante da situação doméstica ilegítimos. Professor José Maria Trindade vai participar também conosco. Pois não, muito bom dia, professor. Olha, professor, eu estou escutando atentamente o que o senhor diz e, na verdade, nenhum ditador gosta de ser chamado de ditador, a não ser no filme do Charlie Chaplin, onde se refere ditador, chama o ditador, elogia como ditador, não conheço nenhum. Todos tentam lustrar a imagem aí com uma faça de democracia. Democracia é um conjunto de normas, não é só a eleição, mas é eleição transparente também. E o presidente Lula deu uma tropeçada muito forte quando ele compara a oposição aqui do Brasil, né, com a oposição na Venezuela. A oposição depende do governo, o tipo de oposição. O senhor acha que ele fez isso intencionalmente, comparando a política daqui com a política da Venezuela? Fiquei meio curioso. Não,
Não, até porque, né, Zé Maria, a oposição venezuelana no passado sempre foi muito fraca, né? E mesmo uma coisa, há algum tempo eu escrevi isso, na América Latina, infelizmente, você não tem oposição. Oposição você só tem quando a população vai para a rua contrariamente aos governos, porque, no geral, existe tanta troca de interesses, tanta troca de cargos, de comissões, de recursos financeiros, que, de alguma forma, fazem com que as oposições nos países latino-americanos sejam extremamente fracas. Então, é uma questão muito mais de interesse do que qualquer outra coisa nesse processo todo. E, ao longo da história, a Venezuela tem sido caracterizada por uma oposição fraca, mas que, apesar de fraca, tentou apresentar alguma resistência, mas que foi basicamente enxovalhada pelo próprio governo de Chávez, inicialmente, e depois por Maduro. Então, o Brasil tem um histórico de oposição. Claro que esta oposição não é a mesma coisa que a gente observa, por exemplo, como você tem nos Estados Unidos, ou como você tem no Reino Unido, ou mesmo na França, mas ainda existe uma pequena oposição, claro que sem o poder de, muitas vezes, modificar os rumos do Estado. Agora, no caso venezuelano, esta oposição, que já era ruim no passado, basicamente teve de apresentar aí uma subserviência ao poder, e há poucas das vezes em que ela consegue ter alguma participação efetiva, ela é mais ou menos colocada e escanteada, e é por essa razão que você vê que a perseguição política na Venezuela é extremamente preocupante e justamente é o que gera dentro da comunidade internacional este arrepio e que causou aí no governo anterior aquela iniciativa que nós vimos de vários países não reconhecerem mais a legitimidade de Maduro como presidente do país. Queria agradecer ao professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius de Freitas, pela atenção mais uma vez. Professor, boa quinta-feira para o senhor, até a próxima. Até a próxima, prazer conversar com vocês. Obrigado.